Olá, querido, olá, querida. Nós estamos dando continuidade a nossos estudos, no qual nós estamos vendo iluminismo. Eu lembro que nós já temos uma primeira aula falando sobre esse assunto. Nós vamos fazer então uma pequena revisão daquilo que nós vimos. Primeiro, qual o conceito de iluminismo? Iluminismo é um conjunto de ideias. Então, como havia falado na primeira aula, não é um sistema político e também não é um sistema econômico, é um conjunto de ideias. E o que pregava, o que dizia esse conjunto de ideias? A quem ou ao que esse conjunto de ideias se contrapunha? Primeiro, a igreja, porque é a igreja que era detentora do conhecimento naquela época. Ela que ditava as regras para a sociedade. Então, um dos principais alvos, uma das principais críticas que o iluminismo fazia era com relação à igreja. Segundo, era o antigo regime, então um modelo social vigente naquela sociedade. Era chamado de antigo regime, em que você tinha uma sociedade dividida em três classes. Você tinha o primeiro estado, a primeira ordem, que era o clero, a igreja, olha só. O segundo estado, a nobreza, e o terceiro, o restante do povo. Essa divisão, ela trazia aí a nobreza como uma classe privilegiada. Então, todas as leis, todos os costumes, todas as regras sociais era no sentido de dar privilégio à nobreza. Então, o iluminismo fazia crítica a esse processo também, a esse modelo social. E um outro alvo do iluminismo vai ser o absolutismo, então, o sistema político, em que o rei é absoluto, ele detém todo o poder se encontra na mão dele. É esse sistema absolutista que nós vamos discorrer um pouquinho mais nessa aula. Então, vejamos. Então, tá aí. Absolutismo monárquico. Vamos dar uma analisada melhor como funcionava esse mecanismo político, essa estrutura de poder. Então aqui você tem aqui você tem a figura do rei. Então tá aí, absolutismo monárquico. Vamos dar uma analisada melhor de como funcionava essa estrutura de poder. Então você tem aqui em cima a figura do rei. Esse aqui é o rei, esse garotinho, esse desenho representa o rei. Logo abaixo do rei você tem a igreja, a figura aqui de um bispo, de um papa, e aqui a nobreza, essa classe privilegiada aí que estava sempre próximo ou próxima do rei. E embaixo disso você tem aqui os camponeses, é a sustentação desse sistema. A economia era agrária, a economia vinha da terra, então a principal figura aí desse sistema econômico, de sustentar toda essa estrutura, era o camponês. Do lado de cá você tem aqui o trabalhador, esse aqui é o artesão, aquele que trabalha aí, o artífice, né? Ele também é parte do terceiro estado, ele também está subordinado ao rei, só que dele vai surgir uma outra classe chamada burguesia, que está aqui em cima. Aqui você pode verificar. Então, embora os artífices, os artesãos, eles não estavam aí como principal figura da estrutura econômica, mas eles já começavam a fazer a diferença. A sociedade agora não é mais uma sociedade, não é tão somente uma sociedade agrária, embora a economia ainda esteja vinculada a essa estrutura agrária, porém, você já tem os centros urbanos, você já está aí trabalhando com a cidade, o surgimento das cidades, é o repovoamento das cidades. O rei ele vive na cidade, ele não vive no campo. A burguesia ela migrou para a cidade, depois, em outra oportunidade, nós vamos falar melhor sobre essa migração, por que eles migraram, o que aconteceu no campo, por que o feudo parou de ser a principal estrutura econômica e política, e as cidades passaram a ter importância. Mas a gente vai falar disso com mais propriedade em uma outra oportunidade. Então aqui está surgiu então a cidade, então vai surgir a figura do artífice, o artesão, e desse grupo você vai ter uma classe surgindo, são os burgueses. Por que surgiu dali? Por que os burgueses eles surgem desse grupo? Ou qual era a importância dessa nova classe que estava surgindo? Vamos colocar assim, a burguesia ela surge a partir do momento que aquele pequeno negócio do artesão, aquela
aquela pequena oficina começa a ampliar, começa a crescer não somente de estrutura mesmo, como também de importância. Então, aquele pequeno negócio que era uma oficina, ele começa a crescer, aquele artífice, ele chama a gente para trabalhar com ele, e a partir dali ele passa a gerenciar o negócio dele, começa a vender mais, ele começa a criar estruturas paralelas ou anexas a que ele tem, e ele acaba sendo importante, acaba enriquecendo, vamos colocar assim. Então, a partir daí surge essa burguesia, e ela vai começar a participar desse sistema aqui. Ela vai entrar aqui também. Uma das formas de entrar, nós já vimos, é quando um burguês, tá aqui, ele compra um título de nobreza. Nós vamos chamar essa nova modalidade de nobreza de toga. Ele comprou o título dele. Então, esse aqui é o cenário que o iluminismo vai fazer crítica, vai criticar. Então, era mais ou menos, em poucas palavras, era assim que funcionava. Eu só esqueci de citar aqui o exército, que era a forma com que o rei se defendia das ameaças que ele tinha e mantinha o seu poder. Então, a estrutura, vejamos, a estrutura que legitimava o poder do rei é a igreja, com as ideias. A classe protegida nessa estrutura, a nobreza. E a força do rei, para manter a ordem, está aqui, o exército. Agora, como eu falei para você, a economia estava vindo ainda do camponês. Só que agora está surgindo uma outra figura, está aqui, o burguês, e ele também vai começar a crescer de importância no cenário econômico desse sistema. Isso vai gerar aí um conflito, isso gera aí uma tensão dentro desse sistema aí absolutista. Mais tarde, né, nas aulas posteriores, nós veremos o que aconteceu dentro desse mecanismo que surge uma nova classe, que é a burguesia. Então vamos prosseguir. Então, partindo dessa estrutura política que nós acabamos de ver, o iluminismo ele vai começar não só a fazer críticas a esse sistema absolutista no qual o rei tinha todo o poder na mão dele, eu lembro disso, absoluto, poder absoluto. Então, era o rei que fazia as leis, era o rei que executava as leis e, em muitas situações, era o rei que julgava. Os julgamentos também partiam da parte do rei. Todo o poder estava na mão dele. Não havia, eu lembro, não havia uma constituição, um conjunto de regras no qual o rei também deveria obedecer. Isso não existia ainda. Né? Isso vai surgir mais tarde. Então estava todo o poder na mão dele. Então, a partir de agora, além da crítica, os iluministas eles vão propor sistemas diferentes desse. Você tem alguns autores que defendem o sistema, também chamado de iluminista. E tem outros que eles vão tão somente propor sistemas diferentes. Alguns até mantendo a figura do rei, mantendo o rei, porém, tirando parte do poder, outros propondo aí o fim do rei, o fim da figura do rei, um outro sistema, e um sistema de leis, outros propondo, olha só, outras propostas, um sistema de leis no qual todos deveriam obedecer, inclusive o rei, inclusive a figura, né, do rei, e são sistemas variados. E nós vamos estudar, a partir de agora, as principais propostas desses iluministas que estavam olhando para a parte política, a estrutura de poder. Vamos colocar assim, era unanimidade. O que era unanimidade entre esses iluministas? Tirar a igreja de cenário. Isso era unanimidade. Então, todos os sistemas que nós vamos ver aqui, eles desconsideravam a igreja como legitimadora do poder. Mesmo que fosse um poder absolutista, e alguns vão propor isso, pelo menos um, eles achavam que o poder se justificava não porque era um poder vindo do sobrenatural, não porque era um poder vindo de Deus, mas sim por outras situações dentro da própria sociedade. Você vai ver isso aqui a partir de agora. Então, o primeiro deles que nós vamos ver é Montesquieu. Está aí. Esse filósofo iluminista propunha a divisão de poderes. Olha só,
Obviamente que ele está fazendo aí uma crítica ao absolutismo. Ele queria que o poder fosse dividido em três poderes, vamos colocar assim, o executivo, legislativo e judiciário. Obviamente que esse é o poder vigente na maioria dos estados modernos hoje, os contemporâneos, digamos assim. Então o Brasil funciona assim, Estados Unidos, Inglaterra e outros mais, independente de ser monarquia ou não, independente disso, né? Você tem aí a monarquia inglesa e ela está dentro desse sistema também. Então a ideia desse filósofo era a divisão, não só a divisão, mas a harmonia e a autonomia desses poderes. E também ele propunha a submissão de todos perante a lei. Então todos os poderes, inclusive, o governante ele tem que estar subordinado à lei. Olha de onde saiu essa ideia, né, da obediência às leis. Nós temos hoje isso aí implantado aí no nosso país. Saiu desse, né, o precursor dessa ideia é o Montesquieu, francês, e ele tinha aí trazia essa proposta. Obviamente que isso aqui foi rejeitado, ele sofreu críticas, né, a igreja e o poder absoluto, obviamente que não gostou dessa ideia do Montesquieu. Então vamos prosseguir aqui. O Voltaire, então, é um outro pensador iluminista, e ele defendia aí a liberdade de propriedade, o direito à propriedade, é o defensor dos interesses da burguesia. Está vendo como é que aquele sistema que eu havia mostrado agora há pouco, aquela pirâmide social, na qual a burguesia ela começa a fazer parte desse processo, começa a influenciar aí os pensadores do iluminismo. Então esse filósofo ele defendia o direito à propriedade, né? A proteção, proteger a propriedade privada, o empreendimento ali do burguês, com leis específicas para tal. Isso aí já é uma grande mudança numa sociedade em que o rei tinha poder absoluto. Obviamente, diversas situações ele deve ter visto em que esse poder absoluto do rei fere o direito de propriedade das pessoas. Então o rei ele fazia o que queria, ele podia tomar propriedades, sendo que ele era aí o poder absoluto, ele podia fazer o que bem entendesse, ele não respeitava leis, porque não havia, ele era a lei, o que ele falava era a lei. Então ele está defendendo aí o direito da burguesia, principalmente da burguesia. Ainda sobre ele faz crítica ao clero e à intolerância. Eu lembro, não sei se você prestou atenção no que eu falei agora há pouco, todos os iluministas eles faziam crítica à igreja. Era unanimidade entre eles diminuir, pelo menos diminuir o poder da igreja aí na sociedade. Igualdade jurídica, ele falava sobre igualdade jurídica. Igualdade jurídica, digo, que a burguesia, como ele defendia a burguesia, tivesse os mesmos direitos que a nobreza. Então a nobreza era uma classe privilegiada e isso atrapalhava aí os interesses da burguesia. Então ele colocava essa igualdade. Todo mundo é igual perante a lei. Ninguém tem que ter privilégio. Obviamente que ele está fazendo uma crítica direta à nobreza que tinha privilégio. A liberdade de expressão, e ele, nessa situação de liberdade de expressão, obviamente ele se sentia aí pressionado, ele se sentia perseguido pelas ideias dele, por parte do poder, por parte da igreja também. Então ele pregava a liberdade de expressão. Olha, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Nós temos que ter essa liberdade de expor os nossos pensamentos. E por último, está junto ali, mas é separado, é um outro tópico, a monarquia ilustrada. A monarquia ilustrada é um modelo monárquico que ele estava propondo, em que o rei ele passava, embora ele fosse hereditário e tudo mais, mas ele delegava uma pessoa que tivesse conhecimento suficiente para governar o país. É quase que uma monarquia parlamentar, vamos colocar assim. Ele defendia isso, né? Ele defendia essa ideia de uma pessoa tomar a frente, né, da gerência do país, da nação, em função de ser uma pessoa mais habilitada para isso, né? Como se fosse um ministro do rei. Prossigamos. Essas frases eu gostei bastante delas, é do Voltaire, né? Ele fala da liberdade de expressão,
Olha só que coisa interessante que ele fala. Posso não concordar com nenhuma das suas palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é importante na sociedade de hoje que nós vivemos, em que você falar algo, obviamente dentro da lei, que você não desrespeite ninguém, você expor as suas ideias. Hoje em dia, você sofre críticas por pensar daquela forma. Se você estiver pensando dentro da lei, dentro do respeito, você pode expô-la. Eu acho que as pessoas deveriam respeitar esse conceito aí do Voltaire, que foi um grande filósofo. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Então, você questionar a sociedade, você questionar o meio que você vive, isso que ele está dizendo. Você questionar as coisas, interrogar, inquirir, é mais importante do que você responder. Outra frase dele: o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Então pense nisso, nesse período aí de reclusão. É importante você estar sempre com a mente ocupada com coisas boas. É isso aí que ele está dizendo. Vamos prosseguir. E aí você tem aí o Rousseau, é considerado o mais importante dos filósofos dessa categoria. Ele influente também, muito influente, porque ele vai propor um sistema que praticamente, junto com o sistema de Montesquieu, vai ser aquilo que vai ser aceito aí dentro de diversas nações que vão surgir a partir daí. Perdão. Ele fala, olha só, que o povo, o poder deveria vir do povo. Olha só, ele está fazendo um resgate da democracia ainda lá atrás, da democracia grega, né, da Idade Antiga. Ele está buscando isso aí, trazendo à tona de novo. Então o poder vem do povo. Por que ele está falando que o poder vem do povo? Parece isso parece soar tão óbvio nas nossas mentes, porém na sociedade que ele vivia, né, a igreja, olha só a crítica à igreja. A igreja levantava a bandeira de que o rei é rei porque Deus quis assim. Então não vinha do povo o poder, vinha do alto, vinha da igreja. A igreja era a grande legitimadora do poder político na Terra. Né? Ele faz também a teoria do bom selvagem, né? Isso aí é estudado até dentro aí da antropologia. Você estudar essa matéria, você vai ver que as teorias deles a partir dessa situação do bom selvagem estão ligadas aos descobrimentos, às aventuras dos países europeus nas colônias, e ele vai fazer menção a essa realidade que eles passaram a conhecer a partir da colonização. Então, é uma outra teoria que ele traz, mas o importante de Rousseau é essa questão do poder da democracia, não é? Ele vai falar sobre o contrato social. A gente vai discorrer um pouquinho sobre essa questão do contrato social daqui a pouco. Então vamos prosseguir aqui. Outro teórico do absolutismo é o Thomas Hobbes. Curiosamente, o Thomas Hobbes ele defende o absolutismo. Ele defende, ele não quer dividir o poder, ele não quer falar que o poder, de certa forma, né, com algumas restrições, que o poder venha do povo, mas ele defende aí o poder absoluto, né, não com relação à legitimidade que a igreja dava. Aí está toda a diferença desse teórico. Ele defende o absolutismo, então ele pensa igual à igreja? Não, ele não pensa assim. Ele não acha que o poder vem do sobrenatural. A ideia dele é que o poder também vem do povo. Mas ele tem algumas diferenças do Rousseau, nós vamos ver daqui a pouco. Então, olha só. Thomas Hobbes ele escreveu num livro chamado Leviatã. Proclamou que, em seu estado natural, o ser humano é violento e sem limite, buscando escapar da guerra de todos contra todos. Os homens uniram-se em torno de um contrato social, legando a um soberano todos os direitos para protegê-los contra a violência. Então, embora ele considere que o poder, de certa forma, vem do povo, mas ele foi dado ao rei, ao poder absoluto. Ele foi entregue ao poder absoluto. O Rousseau também fala de um contrato social, e nós, a partir de agora, vamos discorrer um pouquinho sobre a diferença desses dois
pensadores, né, sobre o contrato social. Olha só, são dois contratos sociais, digamos assim, mas nós temos uma diferença básica neles. Contrato social, qual é o conceito de contrato social? O poder, o que eles querem dizer com isso? O poder vem do povo. É um acordo do povo. É um acordo entre o povo para eleger um governante. O poder não vem do alto. É isso que eles estão dizendo. Né? Eles estão alegando que o poder não vem da igreja. A igreja coloca, não, o rei é rei porque Deus diz assim. Não, eles estão falando, não, é diferente. É um contrato que o povo faz, é um acordo que o povo faz para chamar um governante, para ele escolher um governante. Mas só que tem diferença entre eles. Vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Então, qual é a diferença do contrato social de Rousseau e Thomas Hobbes? Todos dois falam sobre, eles trazem esse conceito de contrato social. Então vejamos, na ideia do Rousseau, veja bem, o povo se reúne em um acordo e chama um governante para governá-los. Só que para ele, esse governante ele fica só enquanto ele estiver atendendo os interesses do povo. Se o povo não gostar, tira. É mais ou menos isso que nós vivemos hoje em uma democracia. Você tem o impeachment, você tem aí diversas modalidades de substituição do governante, caso ele não esteja fazendo um bom serviço, digamos assim. A partir daí ele passa a ser na concepção do Rousseau, ele é um empregado do povo. É mais ou menos isso que nós vivemos. Nós vivemos dentro do contrato social do Rousseau. Agora, o Thomas Hobbes ele vai falar uma coisa um pouquinho diferente. Ele fala assim, não é... O governante ele não é um empregado do povo. Não é a ideia de Thomas Hobbes. Ele vai falar o seguinte, o povo, por causa da selvageria que o povo vive, por causa da violência, tem que eleger alguém para acalmar os ânimos. Então, ele coloca um governante truculento mesmo. Ele fala, o governante tem que dar medo ao povo. Por quê? Porque só sentindo medo do poder do povo, de um governo rígido, é que as pessoas vão acalmar os ânimos, vão respeitar as leis, vão respeitar o seu vizinho. Isso você percebe aí, de repente, em alguns países, em alguns estados americanos, tem a pena de morte. Então o cara vai cometer um assalto, ele está com uma arma na mão, e aí a vítima reage e tal, e ele hesita em atirar. Fala, se eu atirar é pena de morte para mim. Isso limita um pouco a violência, isso bota barreiras na violência. Esse é o pensamento, estou defendendo e atacando nada, esse é o pensamento de quem coloca leis rígidas. E lá funciona assim, o cara matou, Texas, por exemplo, é assim, no Texas, Estados Unidos, o cara matou, pena de morte. O cara vai para o corredor da morte e ele acaba morrendo. A concepção desse poder mais rígido é em função de deter a violência. Bom, esse era o pensamento de Thomas Hobbes. Mas aí entra um detalhe. Thomas Hobbes vai falar que a partir do momento em que você entrega o poder na mão desse governante, você não pode tirar de volta. Ele fala assim, olha só, olha a grande diferença do contrato social de Rousseau para Hobbes. O contrato social de Rousseau é do povo para com o governante. Então você fez um contrato com o governante, sendo que existe uma cláusula nesse contrato que se ele não governar bem, ele perde, ele devolve o poder. O de Thomas Hobbes é diferente. É um contrato social entre o povo só. Não envolve o governante. Olha só. Mas como assim não envolve o governante? Você dá o poder, você entrega o poder ao governante. Ele não assinou contrato nenhum, quem assinou foi o povo. O povo chegou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o fulano para governar a gente. Ah, beleza, então vamos chamar ele. Chama o fulano, tá aqui, ó, você tem a chave da cidade, vamos exemplificar assim. E acabou, vocês deram a chave para ele. Ele devolve se ele quiser. Ele não assinou nenhum contrato, vocês assinaram entre vocês. O povo assinou, mas ele não. Então esse é o contrato. Imagina, vou tentar ilustrar isso aqui de uma outra forma. Você tem teu irmão, tem aquela bicicleta velha lá que está jogada no fundo do quintal, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, e você olha aquela bicicleta e fala, puxa, essa bicicleta está aqui, é um tempão parada, está enferrujando aqui no meio do quintal. Vamos fazer o seguinte, vamos dar para alguém?
Eu vi aqui o vizinho do lado, ele não tem bicicleta, vamos dar a bicicleta para ele? Vamos, beleza. E vocês vão lá, bate na porta do vizinho aqui, você quer essa bicicleta do cara? Eu quero, beleza. Vocês fizeram um acordo, a sua família, para entregar a bicicleta. Mas aquele cara que recebeu, seu vizinho, não assinou nada. Vocês deram a bicicleta para ele, acabou. Aí, imagina, aí você daqui a pouco no dia seguinte, rapaz, aquela bicicleta, eu acho que serviria pra gente agora, que, né, greve de ônibus e tal, ia ajudar. Vamos lá pegar de volta? Você fala, vai. Bate a porta, a gente quer a bicicleta de volta. O vizinho fala, não, de forma nenhuma. Você me deu a bicicleta. É minha agora. Ah, mas a gente fez um acordo aqui em casa, a gente decidiu quebrar o acordo. Falou, o problema é de vocês que quebraram o acordo. Eu não assinei nada. Agora é minha, acabou. Então esse é o tipo de contrato de Thomas Hobbes. Você entrega o poder, sendo que não estabelece nenhuma condição para o governante. Dentro da proposta dele, do governante, gerar medo, é plausível isso. Por quê? Assim que o governante começar a botar, vamos colocar assim, as mangas de fora, começar a agir, as pessoas vão sentir medo. E muitos vão querer voltar atrás no contrato. Por isso que ele acha que o contrato tem que ser uma vez e acabou. O contrato entre o povo de entregar ao governante o poder. E já o Rousseau acha não. O povo se reúne e contrata um governante. No contrato com o governante, você assina ali, ele assina, e tem as cláusulas, as condições que ele vai governar e a possibilidade de ele devolver o poder. São diferentes, são dois contratos sociais, porém em tópico diferente. Foi. Então vamos prosseguir. E por último, para nós fecharmos esse assunto, não esgotá-lo, porém fechá-lo nessa aula, o despotismo esclarecido. Esse nome aparece aí em diversas provas, concursos e até mesmo em fala de políticos. Hoje você vê aí alguém falar sobre isso. Então vamos saber o que é isso aí. Olha lá. O despotismo esclarecido, a definição dele, reis absolutistas. Depois que os iluministas começaram a falar essas ideias, os reis começaram a ouvir, até os reis. Então, esses reis absolutistas, influenciados pelas ideias iluministas, promovem reformas em seus países, porém sem abdicar do seu imenso poder. Observação, a tentativa era evitar rebeliões internas. Então, chega a ideia nova, chega a nova proposta, e essa proposta é lida, é conhecida pelas pessoas. Isso começa a influenciar as pessoas. Então, para o rei evitar que essas pessoas se revoltem, por ele não ceder, ele vai aderir a algumas ideias iluministas e fazer reformas. Ele vai mudar algumas coisas aí dentro do país dele. Inclusive, ele chama iluministas, pessoas ilustradas, pessoas que têm conhecimento. Por isso que tem a monarquia ilustrada, ilustres, ou seja, que vão que conhecem, que sabem, que estudaram, para poder governar. Você tem aqui, olha só, alguns reis que adotaram aí esse modelo, vamos dizer assim, esse novo modelo aí político. A Áustria, fim da servidão e relativa liberdade de imprensa, olha só, pautado nas ideias iluministas. Então José II, o rei da Áustria, ele fala assim, vamos ter liberdade de imprensa. É uma ideia iluminista. Lembra lá de quem é? Do Voltaire. Falava sobre liberdade de imprensa. A Rússia, Catarina II, criação do ensino leigo e de uma universidade em Moscou. Ensino leigo, ou seja, ensino que não está ligado à igreja. Está vendo como é que eles começaram a aderir, a absorver essas ideias? Qual era a principal ideia ou crítica do iluminismo? A igreja. Então você vê aqui, quando o rei começa a se desligar da igreja, começa a levar a sociedade a um outro modelo de pensamento fora daquele atrelado à igreja, é um passo na direção do iluminismo. A Prússia não existe mais, é parte da Alemanha hoje, ou se juntou para formar a Alemanha. Frederico II, chamado o Rei Filósofo, eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Eliminou as torturas, fala da questão da intolerância. Os iluministas falavam sobre isso. A perseguição daquele que fala mal do sistema, do rei, da igreja, da nobreza. Então ele iluminou isso. Portugal vocês vão ver aí mais adiante também. Na história do Brasil entra esse processo aí no qual o rei de Portugal passa a aderir aí a algumas ideias iluministas. A figura que ele colocou no poder para gerenciar o país foi o Marquês de Pombal. Inclusive ele
Ele trouxe diversas reformas, mudanças no Brasil, aqui como colônia, em função dessas novas ideias iluministas. A crítica, lembra disso? Qual era a crítica principal? A igreja. Então ele vai ser contra as companhias jesuítas aqui, a ação da igreja no Brasil. Ele vai começar a pressionar essas pessoas, vai começar a tirar esses padres daqui em função dessa orientação iluminista. Olha só como é que o iluminismo chegou no Brasil também. Então combate a influência inglesa na economia de seu país, né, incrementa a produção industrial e combate a influência política da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino aqui no Brasil. Então tá lá, né, o Pombal aí, Marquês de Pombal, ele era um filósofo iluminista aí, esclarecido, digamos assim, e tomou ali parte desse processo junto ao rei de Portugal. A Espanha, Carlos II, né, eu lembro, todos esses eram reis absolutistas que começaram a aderir ideias do iluminismo. Esses reis são chamados déspotas esclarecidos. Espanha, Carlos III, digamos, melhor, orientado pelo ministro Aranda. Esse ministro, obviamente, era um homem esclarecido dentro das ideias iluministas. Reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país, expulsou os jesuítas também, olha só. Então você vê aqui que alguns reis tentaram evitar um mal maior que o iluminismo poderia trazer. Qual era o mal maior? Ele perdeu o poder e até mesmo perder a cabeça. Isso nós vamos ver na Revolução Francesa. Bom, então nós estamos terminando mais um encontro, mais uma aula virtual, em que nós falamos sobre iluminismo. Dessa vez, o que eles pensavam, o que eles falavam sobre o sistema político chamado absolutismo. Olha quem está aqui. Olha lá. Então, é claro que isso não esgota o assunto, não é? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas oportunidades, principalmente quando falarmos da Revolução Francesa. Por enquanto, essas são as ideias básicas aí do iluminismo. Eu espero que você veja o vídeo com atenção e grave os principais pontos aí do que o iluminismo era, a sociedade em que ele estava inserido e o que ele criticava. Tá ok? Então um abraço e até mais. Olha lá, dá um tchauzinho lá. Olha lá, rapaz.